Doutor Álvaro hoje vai conversar com a gente sobre um surto de meningite na zona leste de São Paulo. O que está acontecendo, doutor? Bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia para a Gabi, para os Bom dia. ouvintes. Barão, esses surtos, eles ocorrem na história aí do brasileira já há muitos anos, né? É importante a gente falar que a meningite é uma doença muito grave, potencialmente fatal, e esse subtipo, é uma bactéria chamada meningococo, pode causar um quadro, Barão, ouvintes e Gabi, de uma meningite meningocócica, que é uma doença que pode ser fulminante, né? Às vezes eu já vi caso de pessoas chegarem no pronto-socorro com doença meningocócica e morrerem em questão de horas, né? Uma doença bastante, até chamada uma doença fulminante, né? E o que aconteceu aqui em São Paulo, que a gente viu um surto aqui em alguns bairros da zona leste aqui da nossa cidade, e com mais de 20 casos, com um óbito associado. E toda vez que você tem um surto de um patógeno, no caso de uma bactéria do meningococo, é importante vacinação de bloqueio, né? Foi o que foi feito no governo, que o governo de São Paulo fez aqui para esses bairros, orientar que a população toda que mora nessas regiões, né, fosse vacinada, já que a transmissão dessa doença, Barão, é contato próximo, né, é gotícula, através da fala, é muito comum você ver surto de doença meningocócica em creche, né, em comunidades que têm uma proximidade muito grande, em escolas, tanto que essa vacina está no calendário brasileiro, é indicado fazer as crianças, né, a partir aí dos 3 meses, 5 meses e 12 meses de idade, e até um reforço para meningo C, né, na idade aí de 11 e 12 anos. Mas a gente sabe aí que a vacinação nos últimos tempos não foi menos, está indo muito bem das pernas no nosso país, né, isso possibilita esses surtos acontecerem de uma doença relativamente grave, né. Eu ia perguntar sobre a vacinação, doutor Álvaro, e essa é a dúvida também de alguns dos nossos ouvintes. Esse é um assunto que tem mobilizado bastante os ouvintes de São Paulo, especialmente dessa região em que os casos já foram registrados, né? Os ouvintes perguntando qual é a eficácia de uma vacina, se quem já teve meningite em outra circunstância pode ser vacinado também, e se há alguma restrição de idade ou quadro clínico para ser vacinado contra a meningite. Boas questões aí dos ouvintes. Quem mora nessa região, né, nessas regiões, os bairros aí próximos da Zona Leste, tem indicação mesmo de ser imunizado, mesmo quem já teve meningite, porque tem várias causas de meningite, né? A gente tem meningite por várias bactérias, por vírus. Então, se você não sabe que meningite você teve, vale a pena tomar essa vacina. No Brasil, Gabi, circula mais o meningo C, né? Então, essa vacina tem esse sorotipo, que é o que mais está relacionado aos casos. Cada país do mundo tem um sorotipo que circula preferencialmente. No Japão é um tipo, na Austrália outro, mas no Brasil o C tem ocasionado esses surtos, né? É uma vacina que tem uma eficácia de proteção contra a forma grave de doença, realmente tem uma eficácia boa de proteção, a vacina do meningo C. Então é importante sim essas pessoas aí que moram nessas regiões, mas também quem tem criança que não foi vacinada, pegar a carteirinha vacinal, né? Até mesmo adulto, né? Quem está fora, por exemplo, dessas regiões, ela pode tomar essa vacina, pode ser ministrada essa vacina, porque ela tem também na rede privada, até uma vacina com 4 sorotipos, uma vacina até um pouco melhor com relação à performance, mas também lembrar que hoje, nesse momento, preferencialmente as pessoas que moram nessas regiões, onde a gente teve os casos iniciais de doença meningocócica aqui em São Paulo. Só acrescentar uma pergunta. Desculpa, Barão, só acrescentar uma pergunta que chegou aqui 3 vezes no último minutinho, enquanto o senhor falava. Quem já tomou vacina, precisa se vacinar de novo se estiver nessa região, ou a vacina tem perenidade aí na duração? Boa, depende quantas doses a pessoa tomou e que vacina ela tomou. Na dúvida, quem está ouvindo a gente, pega a carteirinha, vai no posto de saúde, conversa com o pessoal lá que presta assistência, né, o local da sala de vacina, para olhar e ver se realmente quando foi a última dose. Usualmente, quando a gente tem 2 doses, aí a cobertura para a vacina de meningo está suficiente, se a vacina tem uma imunidade duradoura. Mas é importante saber se foi essa vacina mesmo. As pessoas confundem muito vacina de meningite. Não é a vacina usualmente que a gente fala no dia a dia, né? A gente fala de pneumonia, fala de hepatite, de covid, de influenza, mas a gente esquece de um patógeno que é importante, que é a questão do meningococo, que pode causar uma doença relativamente grave em alguns casos. Doutor Álvaro, a gente está falando da Zona Leste de São Paulo, evidentemente foi onde apareceu esse surto, né? Mas há a chance de se espalhar? Como é que funciona isso para outras regiões, sei lá, não só de São Paulo? Há algum risco nesse sentido?
Toda vez que a gente tem um período de 90 dias, mais de 3 casos de uma meningite do mesmo subgrupo, né, o meningo C, é denominado surto. Então, o que você faz? Você primeiro vê a área geográfica onde teve essa quantidade de casos e começa a vacinar todo mundo aí que mora nessas regiões, tá? Quando você vê que você conseguiu conter essa doença nessa área geográfica, porque as pessoas elas viajam, elas se deslocam, né? Então, quanto mais pessoas você vacinar dessa área, menor a chance dessa doença se espalhar para outras regiões de São Paulo. Mas se você começa a ver casos numericamente expressivos, mais de 2, 3 em outras regiões de São Paulo, você tem que fazer uma campanha de imunização para todo mundo, né? Então, vamos prestar atenção nas próximas semanas. Também é importante, paralelamente, incentivar que os pais que não vacinaram as crianças para meningo, né? Até um reforço aí aos 11, 12 anos para meningo C, levar aí aos postos de saúde para contemplar, finalizar a carteirinha, porque um jeito principal aí é você ter uma boa cobertura lá na base para evitar esses surtos. Mas esses surtos ocorrem, eles têm que ter contidos vacinando as pessoas ali que moram nessas regiões. Outra situação, Barão, é quando você tem um caso de meningite na casa da pessoa ali. Imagina, moram 3, 4 pessoas numa casa. Essas pessoas que moram na casa, que tem contato muito próximo, tem que fazer uma profilaxia com antibiótico. É diferente, né? Quem tem um contato muito próximo, mesmo com alguém com meningite meningocócica, vai tomar antibiótico, aí no máximo até 72 horas, né? Claro que o ideal é nas primeiras horas, para evitar que esse contato muito próximo gere doença. Ô, doutor, a gente tem recebido muitas mensagens aqui, tem uma delas que é nosso ouvinte em Nova York, ele chama Eduardo Barão. O Eduardo Barão vai tomar hoje a 4ª dose da vacina da Covid. E ele pergunta para o senhor, e aí, essa dose atualizada, versão 2022, modelo 2023, capô rebaixado, né, câmbio automático, evidentemente, naquela expectativa, doutor, vai dar o mesmo sintoma, aquela dor no braço e tal, ou podemos já amanhã meter um departamento médico, né, falar, ó, Felipe Félix, chefia da Band News FM, não vai rolar que eu tô com febre, enfim, doutor, responda a esse querido ouvinte da Band News FM de Nova York. Querido ouvinte de Nova York, olha, quando eu tomei a minha 3ª dose, Barão, eu fiquei bem mal no outro dia, tive febre, calafrio, e às vezes é imprevisível esse evento adverso, né? Tem gente que toma uma vacina lá que teoricamente causa menos evento adverso, tem evento adverso, tem gente que não tem nada. Então, assim, a minha sugestão para esse ouvinte amado é que ele tome a vacina, é importante tomar, e que observe as primeiras 24, 48 horas. Se tiver febre, tome lá um analgésico, fica quietinho. Geralmente esses eventos adversos, quando eles acontecem, duram 24, 48 horas. E pode ser que esse ouvinte não tenha absolutamente nada, fique feliz, vá trabalhar e tenha o esquema completo vacinal, que é o mais indicado. E até que a gente tenha novas vacinas, como você bem colocou, Barão, é uma promessa que venham vacinas de 2ª geração, que peguem Ômicron melhor do que essas vacinas peguem, mas isso ainda não tem nada disponível ainda a nível comercial, a nível de programas internacionais de vacinação, mesmo nos Estados Unidos e no Brasil. Então vamos esperar essas vacinas de 2ª geração. Muito bem, essa Band News FM sempre atendendo os ouvintes. A gente vai estar aqui amanhã firme e forte. Doutor Álvaro, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, gente. Ótima semana. Estou para a Gabi também. Beijo. Boa semana, doutor. Até mais.